Iniciamos agora mais um Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense. Senhor Jesus, que a Tua luz afaste dos nossos caminhos as trevas que se projetam de nós mesmos. Que a Tua inspiração, Mestre amado, nos guie nas decisões que devemos tomar para o dia de hoje. Que nós não sejamos instrumento do mal para ninguém. Que a Tua bondade nos ensine a ser melhor e que o Teu perdão nos incline à misericórdia para com os nossos semelhantes. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Façamos a leitura do capítulo 14, Honra a teu pai e a tua mãe, item 8, parentesco corporal e espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra, a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação, donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornar-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias, problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Esse trecho deixa claro que parentela corporal e parentela espiritual não são iguais. Enquanto o corpo físico do filho procede do corpo físico dos pais, ou seja, recebe características físicas herdadas geneticamente do seu pai e da sua mãe biológica, o mesmo não acontece com o espírito. O espírito ele já existia antes da fecundação, antes do início da vida física e, portanto, não é formado a partir dos seus pais. Os pais eles apenas fornecem o material genético para o invólucro desse espírito, ou seja, o corpo físico. Mas apesar de não darem origem ao espírito, os pais eles têm uma missão extremamente importante, que é o de auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, auxiliando assim na progressão do espírito. O Evangelho ressalta ainda que mais importante que a consanguinidade são a comunhão de ideias e simpatia entre os espíritos, e é isso que vai determinar as suas ligações nas diferentes encarnações e também fora delas. É por isso que muitas vezes a gente vê laços entre parentes próximos muito fortes e às vezes o contrário.
Por quê? Isso se dá pelo fato de espíritos simpáticos, já unidos por relações anteriores, se expressarem por grande afeição. De modo que às vezes irmãos, às vezes até nascidos de pais diferentes, ou amigos que não têm consanguinidade, se atraírem de tal forma que eles conseguem aproveitar muito a companhia um do outro. E o contrário também. Aqueles, às vezes, irmãos ou parentes próximos fisicamente que se antagonizam são espíritos afastados também por antagonismos prévios que encarnam numa mesma parentela como uma provação e muitas vezes podem repelir-se durante a vida. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia infinita, dignai-vos, Senhor, lançar este teu olhar de bondade aos espíritos imperfeitos que se encontram na terra e que ainda também estão nas trevas da ignorância e vos desconhecem o amor e a misericórdia. Bons espíritos, mensageiros de Jesus, ajudai-nos a emitir bons pensamentos, boas vibrações para todos eles, sejam encarnados e desencarnados, para que a paz se estabeleça em nossos corações e no coração desses que já perderam a sanidade mental. Que esses espíritos desencarnados que induzem os homens ao mal, obsedando-os e atormentando-os, prolongando os seus próprios sofrimentos e desditas, que eles possam ser freados pelo teu amor e possam avançar no seu processo de evolução. Que o teu amor, Senhor, bane cada um, permitindo que os seus corações se aqueçam desse amor e assim eles possam mudar a rota que traçaram para a destruição, para o desamor. Que possamos também receber de Ti o Teu amor incomensurável para banhar todas as águas do Brasil, as águas do planeta e as águas que estão ao nosso redor. Que elas sejam de fato a cura para os nossos males e que tenhamos paz de espírito, saúde da alma e do corpo. Dá-nos uma boa noite, Senhor, e ilumina os nossos corações.